Paris, 1 de junho. Um deplorável duelo privou ontem as ciências exatas de um jovem que provocou as mais altas expectativas, mas cuja celebrada precocidade foi posteriormente obscurecida por suas atividades políticas. O jovem Évariste Galois lutava contra um de seus velhos amigos, um jovem como ele próprio, e como ele, um membro da Sociedade dos Amigos do Povo, que era conhecido por ter também figurado em um julgamento político. Consta que o amor foi a causa do combate, a pistola foi a arma escolhida pelos adversários, mas, por causa da antiga amizade, eles não conseguiram olhar um para o outro e deixaram a decisão ao acaso. Armados com uma pistola, cada, eles dispararam a curta distância. Só uma pistola estava carregada. Galois foi atravessado por uma bala de seu oponente. Levaram-no ao hospital Cochin, onde morreu em cerca de 2 horas. Sua idade era 22 anos. LD, seu adversário, era um pouco mais novo. Fala galera, aqui é Marcelo Rain e esse é mais um produto dos Jogos e Matemática, e comigo aqui, quem não pode faltar, Léo Rodrigo. Fala galera, eu sou Léo Rodrigo e hoje nós vamos falar de um grande matemático bastante polêmico chamado Galois. E também tem um novo integrante, né, a equipe dos Jogos e Matemática aqui. Ronan, se apresenta pra gente aí. Fala aí galera, aqui é o Ronan, primeira vez por aqui e graças a Deus que o Galois morreu cedo, senão hoje não ia ter mais matemática pra fazer, né? E quem não pode faltar, o nosso historiador, o especialista, Marcelo Amadeu. Olá todo mundo. Hoje aí vamos conversar um pouquinho sobre algumas soluções sobre equações de quinto grau e mais que isso. Né, assim, só para situar todo mundo, né, o bate-papo de hoje, olha, gente, se você não percebeu a segunda temporada, porque você pode não ter percebido, você é uma pessoa distraída, a segunda temporada ela teve um tema. A gente começou, né, claro que teve 2 episódios aí, vou chamar de filler, beleza? A gente teve 2 episódios de filler, que foi a história da geometria analítica, de alguma forma. Ó, o Marcelo já tá me olhando com a cara aqui, vai discordar. E depois a gente veio, desde o alquarismo até hoje só falando de álgebra. Aquilo que a gente falou sobre números complexos e tudo mais, tá tudo no contexto dessa transformação, dessa álgebra aí que a gente veio conversando. Mas, ó, como o Marcelo me olhou de cara feia, eu vou deixar ele defender esse episódio filler aí que eu falei. Eu achei um absurdo, Rainha, vou discordar completamente. Porque a gente não tá, parece que a gente tá enchendo linguiça, a gente tá precisando aumentar o número de episódios, não foi nada disso. Aí a gente escolheu um tema, vamos falar sobre a disputa entre Descartes e Fermat, e tá lá, tá estabelecido. Depois a gente decidiu ir para outro rumo, e aí deu no que deu, né? Era para ser tipo 3 episódios, né, Rainha? São quantos que a gente tá nessa sequência? Estão 6? Iam ser 4 episódios, a gente tinha posto no roteiro para ser 4 episódios, e a gente tá gravando o 5º e provavelmente vai ter um 6º episódio falando sobre essa história, né? Você vê que o lance da história é que tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente brincou com isso. E para fazer um resumo, né? Vamos trazer um resumo aqui de algumas coisas que a gente veio fazendo. A gente está falando sobre a história da resolução das equações, beleza? Equações polinomiais. A gente está pensando em x² mais 3x igual a 7, ou x³ mais 8x igual a 9. A gente está pensando nesse tipo de resolução de equações algébricas. E, bom, a gente falou de quem, né? Teve um episódio inteiro dedicado às equações de terceiro e quarto grau com o Tartaglia e Cardano, né? Aquela disputa bonita aí. E só que as coisas foram andando, tiveram outras pessoas que pesquisaram sobre o tema. A gente tem, né, o trabalho do Cardano, ele influenciou, vou botar aqui, a palavra influenciou, quando tem um historiador aqui, é sempre complicado, né? Mas digamos assim, influenciou, muita gente leu o trabalho do Cardano, né, a Arte Magma, e isso gerou, né, um certo entendimento e uma busca sobre, bom, já que a gente tem resolução de equações de terceiro e quarto grau, qual seria o próximo passo, né? Aí os próximos passos, de maneira geral, seria buscar, vamos então tentar buscar uma fórmula para quíntica, né? Que seriam as equações polinomiais aí que você está enxergando de quinto grau.
Bom, eu acho que esse é o posicionamento histórico que a gente está caminhando agora, né? E a gente tem, mais uma vez, diversos personagens interessantes aí dentro. Mas antes da gente entrar dentro dos personagens, Marcelo quer fazer alguma observação sobre esse resumo que eu fiz? Com certeza. É legal a gente olhar essa sequência, né, que a gente está tentando construir, essa narrativa, pensando que a gente puxou lá do alquarismo, né, na Idade Média, né, século 8, 9, e a gente agora está se aproximando aqui a gente vai tentar concluir o episódio de hoje no século 19. Então você imagina, a gente está falando aí de 1000 anos aí de resoluções de equações, né? Mas existe todo um mundo paralelo que a gente está pretendendo, inclusive, abordar depois que a gente terminar essa sequência de episódios. E aí a gente fala de outras coisas que estavam acontecendo paralelamente a isso, né? Como a Rainha bem colocado, né? Às vezes as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? E é difícil, a gente tem que filtrar de vez em quando para poder tornar isso de alguma forma didático. E eu vi um meme hoje, foi até no Instagram dos Jogos e Matemática. Se você não segue a gente, @Jogos e Matemática, por favor, no Instagram, tá? Então, vai lá seguir a gente. Eu vi um meme hoje dizendo assim, vocês três, hein? Aí tem a foto do Newton, do Gauss e... Do Newton, do Gauss, eu não lembro quem era o terceiro personagem, mas assim, vocês três estão metidos em qualquer coisa, né? E exatamente porque... do Euler, era o Newton, o Euler e o Gauss, assim. Vocês três, tudo que tem de ciência, matemática, nesse período que vocês estavam vivos, vocês meteram a mão, né? Pô, estão sempre envolvidos em confusões. Então, são personagens que a gente vai falar aqui muitas vezes, né? Mas, professor, o que acontece? As equações de terceiro grau que estavam sendo resolvidas na época eram só dessa forma que o senhor comentou, no caso... Uma variável ao cubo, a outra variável elevada a 1 e a outra seria um número qualquer. Por exemplo, x ao cubo mais x mais 8 igual a 0. Uma equação polinomial do terceiro grau completa. Por exemplo, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 6 igual a 0. Não tinha resolução? Boa questão, Ronan. É bom que puxa o gancho, né, daquela discussão que a gente estava tendo sobre o Cardano, né, e a fórmula. Não precisava ser só nesse formato não, Ronan. Tanto o Tartaglia, né, e Cardano, eles tinham uma estratégia muito interessante que você tinha, por exemplo, essa resolução lá proposta pelo Scipione del Ferro, ele tinha proposto esse caso particular, que estava faltando lá componente x ao quadrado, tá? E só que o Tartaglia, né, tipo, aquela sacada que ele teve ali quando foi desafiado, era perceber que qualquer equação de terceiro grau, desde que você tivesse uma equação completa, com todos os termos, né, com x ao cubo, quadrado, do primeiro grau e o termo independente, você sempre conseguia fazer uma mudança de variável em que anulasse essa equação quadrática, entendeu? O termo quadrático, entendeu? Entendi. Então, na verdade, a equação, existia uma manipulação algébrica de forma que essa variável ao quadrado desaparecia da equação e aí conseguia resolver. Exatamente. E aí faz o seguinte, como você já tinha a solução daquele outro caso, se você consegue cair no caso anterior, pronto. Só resolver, só aplicar aquela solução. Entendeu? Essa era a sacada do Tartaglia. Eu só vou fazer um comentário que esse termo x², né, como é a manipulação algébrica que faz para você tirar o termo x², ela a substituição é x menos o ponto de inflexão. Você que sabe o que é ponto de inflexão aí, o que ele fez foi deslocar o gráfico para o ponto de inflexão ficar em cima do eixo y, beleza? Agora, duvido, se a gente ainda não tinha plano cartesiano, não tinha nada disso, então duvido que ele soubesse disso. Mas se você fizer a experiência no GeoGebra, botar lá uma equação cúbica e depois substituir o x por y menos o ponto de inflexão, você vai ver que você vai deslocar essa equação cúbica para o ponto de inflexão que está exatamente no eixo y. Então isso é... Não, ele com certeza não estava pensando nessa história de ponto de inflexão, Rainha, mas é porque essa estratégia de mudar de variável, quando você bota, tipo, fazendo aquelas manipulações algébricas sem gráfico, sem nada disso, você fica bem uma estratégia, né? Às vezes a gente faz isso no discurso de análise também,
eu tenho uma recordação que a gente faz muito isso em cálculo, quando a gente está falando de integral. Aí a gente faz uma mudança de variável para que aquele formato fique bonitinho, encaixado naqueles casos que a gente já sabe resolver, entendeu? Sim. Então, acho que esse é o espírito, mais ou menos assim. Mas é bem interessante, né? Pensar que isso também é um ponto de inflexão. Tô aprendendo agora, não sabia. As equações de quarto grau, elas também tinham esse tipo de resolução também? Também existia uma manipulação algébrica de forma que você fazia uma variável desaparecer, abre aspas, desaparecer, e aí você conseguia um formato bom para aplicar numa fórmula e conseguir a resolução. Também era a mesma estratégia? Eu vou supor que sim, Ronan, porque, mas essa estratégia, por exemplo, lá que o Ferrari propõe de resolver equações de quarto grau, eu nunca cheguei a olhar como que o Ferrari fazia. Eu tenho uma recordação, por exemplo, de como que o Descartes fazia, que era naquele apêndice, né, a geometria, que a gente discutiu lá no primeiro episódio, que o Rainha tá me chamando aqui, dizendo que é episódio filler. Ah lá, ó, a importância, tá vendo? Então, nesse primeiro episódio da primeira temporada, a gente fala do Descartes e fala do livro dele lá, a Geometria. No terceiro livro da geometria, né, era dividido em livro 1, 2, 3, no terceiro ele resolve equações de quarto grau e de terceiro e de quarto grau nesse tratado. E é legal a estratégia que ele faz, eu gosto muito, que ele utiliza elipses para poder encontrar as raízes de uma equação. É bem bonitinho, assim. Talvez um dia a gente faça um episódio sobre isso, sobre essas soluções. Mas enfim, quarto grau tem várias, tá? Tanto a própria fórmula de Cardano é uma estratégia de resolver equações de terceiro grau, mas ela, por exemplo, nem chega a ser a única dentro da história. Você vai encontrar outros procedimentos aí análogos que não vão ser esses que essa galera faz. Tanto que, por exemplo, a fórmula em si, né, hoje, que a gente chama de fórmula de Cardano-Tartaglia, ela é uma fórmula, por exemplo, você já consegue aplicar direto na equação completa, entendeu? Ela nem diria que ela não tem nada a ver exatamente com o que o Cardano estava propondo lá. Tem uma, digamos assim, uma tradução histórica para ela, mas hoje em dia ela já é bem diferente do tratamento que o Cardano faria. Então, professor, então vamos pensar aqui. Se eu consigo uma fórmula resolutiva para a equação de segundo grau, fazendo manipulações algébricas, consigo também uma estratégia para de terceiro e para de quarto, então eu consigo para 5 ou mais, certo? Esse é o ponto de virada, Ronan. Exatamente o tema do nosso episódio. Boa. Ó, esse é uma disputa bem interessante, especialmente ali no século XVIII. Eu fui tentando enumerar assim, os personagens assim, dessa história, mas quando estava contando, cheguei ao número 20, assim, meu Deus do céu, não vai dar para falar de 20 trabalhos diferentes aí. Sendo que a gente está falando de pessoas que às vezes têm tipo 3 trabalhos assim, sobre esse assunto, sabe? O lance é que esse era um problema quente, né? Era um problema em aberto. Legal. Porque esse é bem legal, assim, da gente olhar o que era álgebra nesse século XVIII para essa galera. A álgebra para eles é essencialmente tipo, resolver problemas, tá? Mas nesse caso, o problema eram equações de quinto grau, equações de sexto grau. Como é que encontra uma fórmula, né? A gente pode fazer uma menção honrosa, por exemplo, ao Abraham de Moivre, ou talvez se leia como de Moivre. Esse vai ser um personagem interessante, né, nessa virada aí do século XVII para o XVIII, né? Só lembrando, tá, mais ou menos é contemporâneo ao Newton, contemporâneo ao Leibniz. Ele é mais velho, então foi depois do Descartes, um pouquinho antes assim do Euler, mas ainda assim eles viveram juntos um tempo. Então, só para tentar te situar. Então, ele, por exemplo, propõe assim, umas estratégias para resolver equações de grau ímpar, que não precisava ser necessariamente só de quinto grau, não. Tá? E é legal, mas eram casos particulares que ele estava pegando, entendeu? Para resolver. É bem interessante, por exemplo, num trabalho mais posterior, se a gente for citar o Euler, por exemplo, ele já conjectura uma solução para de quinto grau, mas ele nunca chega a formular. E é totalmente o ponto já do spoiler do final do nosso episódio, é justamente que equações de quinto grau ou mais, hoje em dia já está bem estabelecido que você não tem uma forma geral para resolver. Você consegue resolver casos particulares, mas o Rainha eu acho que quer comentar sobre isso.
Se você procurar online resolução de equações de quinto grau, você vai encontrar um japonês, tá? E aí ele bota várias equações de quinto grau e ele resolve diversas. Aí você acha, pô, deve ter uma geral. Só que aí ele faz alguns casos interessantes, onde você vê que a gente sempre precisa de substituições, funções auxiliares, para reduzir o grau das equações de quarto grau, de terceiro grau para segundo grau, que é de fato a fórmula que a gente conhece bem. E o ponto é que numa dessas, mais uma vez, ele está tentando resolver algumas equações quínticas ali, aí você vê que ele tem um problema que a equação auxiliar que ele está trabalhando, ela não reduz o grau do polinômio. Ela estava com um polinômio de quinto grau, e aí quando ele faz a redução lá, tenta resolver o sistema, multiplica tudo, aparece de novo um polinômio de quinto grau para ele. Aí em outra aparece um polinômio de sexto grau para ele. Aí ele fala assim, bom, essas daqui a gente não tem como fazer, e aí ele explica, conta a história, o que dá e o que não dá. Mas assim, esse é o ponto, né? Poxa, o Euler pensou nesse problema e ele não conseguiu resolver esse problema. Isso já dá indício que, bom, se o Euler não conseguiu resolver, não deve dar. Esse é o ponto, né? Assim, se o Euler não conseguiu. É um critério, talvez, a gente possa ficar com a pulguinha na orelha, mas também a gente não vai pensar que todo mundo é perfeito e gênio iluminado. Não. Essas pessoas também têm suas limitações, normal. Mas é o Euler, né, professor? O Euler é complicado, né? Reconheço que o cara tem uma produção incrível, mas não quer dizer que todo mundo é perfeito, gente. Mas voltando a essas estratégias de soluções do século XVIII, por exemplo, eu gosto muito de uma estratégia que o Bezout fazia para tentar resolver equações que eram de quinto grau ou mais, né? Só que, por exemplo, a estratégia dele era mais ou menos assim, bem superficialmente falando. Quem não conhece o Etienne Bezout foi um personagem, um matemático que já viveu aí mais ou menos na segunda metade do século XVIII, tá? E ele, por exemplo, é um autor de muitos livros didáticos desse período, e muitos livros didáticos incluindo essa matemática. Então ele é um cara meio pioneiro nesse assunto, porque todas essas resoluções de equações, elas eram meio periféricas para as instituições, tá? Você não aprendia álgebra que nem você aprende hoje no colégio, você aprende na faculdade. Isso era periférico, você aprendia apenas por outros livros, assim. Se você fosse para instituições, você ia aprender geometria lá de Euclides, por exemplo. Você ia aprender outras coisas de matemática, mas esses assuntos não continuavam a chegar. O Bezout já tá dentro de um outro contexto. Ele vai ser esse autor que vai escrever sobre álgebra, por exemplo, para a formação de militares, né, para a academia real militar lá na França. Aí a gente entra na França aí, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais da França. Mas só finalizando aqui a estratégia do Bezout, é que o Bezout ele vai fazer mais ou menos, vou tentar generalizar aqui a estratégia dele. Imagina, para resolver uma equação de terceiro grau, o que ele fazia? Ele dividia em 3 equações quadráticas, tá? Ele tinha uma manipulação, assim, uma estratégia para poder resolver que funcionava dessa forma. Analogamente, a de quarto grau, o que ele fazia? Ele conseguia pegar de quarto grau e transformar em 4 equações do terceiro grau. E aí, só que essas de terceiro grau, por exemplo, cada uma delas se dividia em 2. Então, você já imagina então o que vai acontecer com a de quinto grau. De quinto grau ele vai dividir em 5 equações de quarto grau, cada equação de quarto grau dividida em outras 4. Então, quando você vai ver aí, você ia resolver 120 equações de primeiro grau, assim, para resolver uma equação de quinto grau. Então, era uma estratégia nada viável, né? E vem um ponto quente, né? Que é uma discussão, né? Quando que, no final das contas, um sistema de equações assim, você tem solução ou não, sabe? Será que dá para resolver todas? Mas isso vai ser um assunto paralelo que a gente nem vai entrar nesse episódio hoje. Enfim, então, a estratégia do Bezout era bem interessante, só que imagina, para de quinto grau já começa a ficar inviável, né? Então o Bezout era tipo o Serge Lang da geração dele, né? Que escreve livro de tudo. Legal. Olha, é interessante isso. Eu não tinha pensado sobre isso não, né? Para quem não sabe exatamente, né? O Lang foi um personagem, né, estadunidense, se eu não me engano, né? Acho que era isso. Sim. Personagem americano. Não, acho que era francês, perdão.
Não, Eu o achei que Sérgio, trabalhou nos Estados Unidos, né? Sérgio Lang, mas ele trabalhou nos Estados Unidos durante muito tempo. E de fato, Léo, ele tem livro sobre tudo. Ele tem livro sobre álgebra linear, ele tem livro de cálculo, ele tem livro de análise complexa. Tem livro de tudo. O Bizu era tipo isso? Pois é, eu diria que talvez seja próximo disso sim, mas o Bizu foi porque ele acabou... Ele teve uma influência, né, institucional ali, nesse período aí que estavam surgindo essas academias militares na França, e aí ele acabou que foi fazer um livro para cada curso. Então imagina, ele ia fazer um curso de análise para marinheiros, ia fazer um curso de análise para artilharia, ia fazer um curso de análise para, nem sei quais são os desdobramentos lá, para infantaria. Então ele foi fazendo, aí tinha um curso de análise, tinha outros de álgebra, tinha um curso de geometria, enfim, nem sei dizer, assim, por isso que quando você vai procurar, assim, a produção do cara, assim, eram livros didáticos, assim, de todas as áreas da matemática ali, daquele momento ali, e que ele pegou desde o tradicional, né, da geometria sintética, até, tipo, o que tinha de mais novo ali, que era essa álgebra, análise. O Bizu já era francês, ou Marcelo? Bizu era francês. Bizu era francês. Era a França, então o Bizu tá ali nessa França do final da segunda metade do século XVIII, né? Então a gente está adentrando a França essa França da segunda metade do século XVIII, início do século XIX, que era uma França que estava passando por um momento histórico delicadíssimo, né? Assim, foi pouco tempo depois vem a queda da Bastilha, e aí tem Napoleão, e entra e sai Napoleão. Bom, para explicar a parte de história relativo a esse momento histórico, vocês vão ouvir agora, rapidamente, o áudio do professor Rodrigo Rainha, né? Ele é professor de História da UERJ, dando um panorama desse período histórico. Depois desse áudio, a gente vai continuar a nossa conversa aqui, conversando um pouco mais sobre os matemáticos desse período e como eles estavam já estudando esse problema das quínticas também, né? Olá, meus caros, uma vez mais, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, se eu estou aqui, é para falar de história. Estamos chegando em um momento fundamental da modernidade. É o que o grande historiador Eric Hobsbawm chama de Era das Revoluções. Por que ele chama dessa forma? Porque você tem uma série de grandes revoluções que mudam o mundo. A gente, pela nossa tradição, costuma lembrar muito da Revolução Francesa, mas está longe de ser a única e a mais importante revolução. Diante desse momento, um século antes, a gente tem a Revolução Inglesa, a mudança do sistema político inglês e, principalmente, a possibilidade dos comerciantes fazerem parte do governo. Mas por que a gente tem essas modificações? Acontece que o outro grande interpretador dessas relações políticas, Norbert Elias, diz que estamos na transição entre a sociedade de cortes para a sociedade industrial ou a sociedade do capital. Na prática, se antes as grandes cidades eram organizadas em torno dos senhores e das suas relações políticas, agora eu passo a ter muito mais cidades com centros de poderes menores, mais disputa no campo, necessidade de trocas de novas mercadorias. Tudo isso temperado a um histórico processo de construção do mercantilismo, que, trazendo muito das Américas, consolidando sistemas econômicos, por exemplo, como o do uso da escravidão, melhorando sistemas de transporte, acabavam gerando um novo conjunto de equilíbrios de poder. Burgueses não mais aceitavam sustentar luxos de cortes tradicionais, nem tampouco camponeses passando fome, vivenciando fenômenos de carestia, passavam a se levantar, primeiro de maneira muito pouco organizada, até que, com o apoio de lideranças políticas que também romperam, chegamos à Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o momento em que essas forças políticas
Revolução Francesa é um momento em que essas forças políticas ainda estão tentando descobrir o que será esse novo mundo. Para que a gente tenha uma ideia, entre as grandes revoluções, temos os americanos lutando contra os próprios ingleses, e se localmente eles transformaram seu mundo, diante dos Estados Unidos foi a luta da liberdade contra a tirania. Em todas as Américas se iniciam movimentos de independência, a reboque da própria Revolução Francesa. No Haiti, grupos de escravos se levantam, se associam com alforriados, libertos e homens pobres e criam uma nova república. Já nas tradicionais paragens da França, primeiro teremos uma burguesia tradicional, buscando uma certa manutenção das forças e do poder. Foi vencida por uma burguesia que exigia uma ruptura absoluta. Cortem as cabeças! Cai o fim dos grandes monarcas absolutistas, cortados pela própria guilhotina. Ao fim, o medo da barbárie e a necessidade de alguém que liderasse as novas dinâmicas, garantindo o sucesso comercial, trazem o general, o pequeno, mas brilhante general Napoleão Bonaparte. Vindo do Egito, muito articulado, Napoleão vai lutar contra diversas forças locais e implementar um sistema que associa sua força política ao fortalecimento da burguesia, criando um bloqueio econômico e levando a Europa a uma guerra de tal intensidade e diversificação que, desde que a paz de Westfália foi estabelecida, nunca havia sido vista. Vitoriosos dos conflitos, você verá Napoleão se tornando um herói na França e um demônio na Inglaterra e no Império Austro-Húngaro. Nas grandes batalhas, terá efeitos como a vinda da família real para o Brasil e a fragilização da família real espanhola. Os centros intelectuais europeus, para onde iam todos os intelectuais do mundo naquele momento, passam a trazer novas ideias, liberdade, igualdade, fraternidade, novos estudos, novas possibilidades. Viva a ciência, viva a transformação, viva a cultura! Não à toa, o século XIX será chamado do século da ciência. A criação dos grandes movimentos cientificistas, a ideia de que uma disseminação dos valores das revoluções passam a ser considerados. Vale um adendo. Boa parte dessas revoluções sofreu graves retrocessos. A própria família real volta à França depois que Napoleão Bonaparte é preso na ilha de Elba. Mais do que isso, precisamos relembrar que as articulações de poder nas Américas dificultam e fragilizam muitas das independências aqui. Outro fator importante é a gente considerar que a Europa passava no pós-Napoleão a vivenciar um fenômeno, a chamada Belle Époque cultural, da qual o modelo francês disseminado faz com que muitos dos experimentos, das experiências e das vivências de todos os tipos passem a estar presentes nos mais diversos países. É isso, meus caros, esse foi meu recado. Querem uma dica? Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções, Norbert Elias, A Sociedade de Cortes. E um grande abraço. Bom, Marcelo, então adentramos a França, né? Estamos na França. E desses personagens franceses, eu acho que um que merece destaque é o Lagrange, né? Nossa, com certeza. O Lagrange, eu estava citando, né? Eu acho bem legal, assim, tipo, a gente situar, né? O que está acontecendo aqui. O que o Leonardo Rainha está descrevendo para a gente, o professor Leonardo Rainha, ele está descrevendo o período, assim, já após a Revolução, né? Após a queda da Bastilha, que aí começa a ficar um período bem conturbado. Um pouquinho antes desse período, o Lagrange já atuava bastante na
na França, né? Já era um cara bem influente. Então, quando acontece essas transformações, o Lagrange já é um senhorzinho, assim, digamos assim, ele já está uma idade mais avançada. Mas até então ele vai ter uns interesses, por exemplo, de buscar resoluções de equações de quinto grau ou mais, né? Ele tinha uma estratégia também de tentar resolver, de pegar uma equação de grau qualquer e reduzir e conseguir fazer uma transformação que reduzisse 1 grau, por exemplo. Mas ele não conseguia fazer isso, pegar essa nova equação e reduzir de novo 1 grau, sabe? Então, tinha uns impasses assim, interessantes. Mas aí, para a gente, já nesse período conturbado da Revolução Francesa, ele tem um personagem que já entra nesse gancho aí com o Lagrange, que é o Ruffini. Então, o Ruffini, né, o Paulo Ruffini já é italiano. Acho que o Lagrange também, né? Eu acho que ele nasceu na França, mas ele trabalhou essencialmente... Ele era franco. Não, o Lagrange ele era italiano mesmo. Ele, inclusive, eu acho que ele foi o primeiro a se deparar com esse problema que o professor Marcelo Rainha comentou, desse japonês que tem no YouTube, que ele vai tentando diminuir o grau, até que tem uma hora que, em vez de ele conseguir uma equação de 1 grau menor, ele consegue uma equação de 1 grau maior. E aí ele vê que tem um problema aqui com a equação de quinto grau. Isso aí. Vazou. Enfim. O que uma pergunta válida aqui é uma dúvida. Nessa época, a gente já tem a École Polytechnique ou o Lagrange ele era funcionário, digamos assim, questão do trabalho, do emprego, né? Que é sempre uma demanda. Ou ele era funcionário de alguma outra instituição, né? Assim, já existia a École Polytechnique, uma vez que a gente está entrando na França, né? Apesar dele ser muito do trabalho dele tem influência francesa, né? Joseph Louis Lagrange. Como é que a Polytechnique entra dentro desse meio aí? Na verdade, até um pouco antes, né? Que, assim, como é que funcionava essa ideia de... Existia uma ideia de academia, mas a gente ainda não tem a Polytechnique propriamente dita, porque acho que ela vem depois, né? Como é que funcionou isso, Marcelo? Tá, vamos falar, porque eu acho que as instituições elas passam a ter um papel central, especialmente depois dessa virada da Revolução Francesa, né? Eu citei a Academia Militar lá, que o Bizot escrevia livro para ela. O Lagrange, por exemplo, antes da Revolução Francesa, ele já era bem atuante, assim, ele era bem político, assim, né? Você vai ver que todos esses personagens, na verdade, eles eram muito ligados à política, né? Um outro contemporâneo a ele, aí, só fazer uma menção honrosa, o Gaspar Monge, ele tem um papel bem central aí nessa redefinição, assim, dessa matemática institucionalizada, né, dessas instituições, especialmente na École Polytechnique. Mas então, uma visão que a gente tem que entender, talvez, dessas instituições, é que ela não é, digamos assim, a sua função dentro de uma instituição não é exclusiva como é hoje em dia, sabe? Hoje em dia, você, né, eu e Rainha, a gente tem um contrato assim que é de dedicação exclusiva na universidade, né? Era muito comum você ter, trabalhar em uma instituição e trabalhar na outra instituição também, você ser colaboradores de várias instituições e, enfim, de vários braços. O Lagrange era um desses. Ele tinha um pé em um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, ele era um personagem muito importante lá na Academia Francesa de Paris, né? Academia de Ciências de Paris. Nesse intermédio aí que o Ruffini ele entra em contato com o trabalho do Ruffini, por exemplo, porque o Ruffini vai submeter a Academia de Paris, em que o Lagrange era responsável. E na École Polytechnique, eu acho que vale a pena a gente parar um momento aqui para explicar o que é essa escola, né? A Escola Politécnica de Paris. Sim, a Escola Politécnica de Paris é um personagem importante, né? De fato. Esse aí a gente pode fazer um episódio para explicar melhor sobre essa instituição. Explicar melhor a instituição, né? Vale a pena. Vale. Em suma, é uma instituição que até então não existia, tá? Hoje em dia a gente está muito acostumado, né, na universidade, né? A gente tem a faculdade de engenharia, né? Ou então a Escola Politécnica, esse nome mesmo, né? E é até comum, um dos cursos assim, talvez até mais visados assim no vestibular, um deles são as engenharias, né?
mas até então você não tinha curso de engenharia, né? Eu citei, por exemplo, o curso lá da Academia Militar Francesa, ela formava engenheiros com funções mesmo para a guerra, né? Enquanto que essa escola politécnica ela vai ter esse caráter mais ou menos inovador aí, a Revolução Francesa ela vai redefinir muitas coisas. Uma delas é a educação. Então, um dos braços, assim, especialmente depois que o Napoleão assume, um dos braços muito fortes ali da educação vai ser essa divisão entre a escola normal, que é a escola para formar professores, e a escola politécnica, que é para formar engenheiros. E essa escola politécnica, ela, na verdade, ela é um termo que a gente chama de propedêutico, tá? É uma formação propedêutica, que quer dizer o quê? É uma formação básica, elementar. Ela, dependendo do período, ela vai durar de 2 a 3 anos, e ela você vai estudar diversas disciplinas. Você vai estudar, além de matemática, você vai ter várias cadeiras de matemática, mas você também vai estudar química, você vai estudar física, ou seja, hidrodinâmica, você vai também estudar mecânica, você vai estudar essas áreas assim que estão, digamos assim, quentes aí nessa virada aí do século XVIII para o XIX. Então, por conta disso, da matemática ganhar um papel importante ali na Escola Polytechnique, ela não é exclusiva, tá? Mas é importante por quê? Porque esses personagens como Lagrange, eu citei o monge, eles vão pegar essa matemática ali que está estudando essa análise, né, que a gente chama, e vai introduzir dentro do curso, tá? Então a gente vai ter muita demanda por materiais didáticos sobre esse assunto, e aí a partir disso você vai ter novas questões emergindo a partir daí, né? Então é um momento bem interessante como você vê que a educação, né, as demandas dentro da educação, elas também produzem conhecimentos novos, né? E é nesse contexto aí que o Lagrange está inserido. Só para vocês terem uma ideia, o Lagrange, ele vai, assim, a gente vai ter um personagem interessante na história que é o Cauchy, né, assim, a gente vai falar dele um pouquinho depois, e o Lagrange, ele fez parte do Senado, assim, no período que teve um Senado na França, então, assim, de fato, essas pessoas proeminentes da ciência sempre tiveram bem envolvidas com a política da época. E eu acho que, para falar talvez de uma dessas influências do Lagrange, né, e com relação a esse trabalho de tentar resolver as equações quínticas, a gente tem o Ruffini na história, né? O Ruffini, a gente só ouve falar dele por causa do método de Brio-Ruffini, né? Ele ainda tem que compartilhar o nome dele na história com outro cara mas de fato, quando a gente conversa sobre polinômios, né, geralmente já é no terceiro ano do ensino médio, qual é o papel do Ruffini nesse caminhar, né? Ele já conhecia os trabalhos do Lagrange, mas uma vez a gente está aqui agora, a gente adentrou a França, e agora só para situar o período, por volta do ano de 1799, 1800 e alguma coisa. A gente está nessa virada do século XVIII para o XIX, né? Tá. O trabalho que ele submete, por exemplo, o livro, ele escreveu um livro que é gigantesco, né? Até eu estudar para esse episódio, eu não fazia ideia que era tão grande assim. Imagina, a primeira parte do trabalho tem 500 e tantas páginas. Mas... A gente conversou em off aqui, né? Isso foi uma coisa que a gente conversou, que eu falei que o trabalho do Ruffini era tão grande que ninguém lia. Fala, ih, caramba, pô, lá vem o Ruffini de novo, aquela porra daquele calhamaço. E eu achava que eu era prolixo, né? Até conhecer o Ruffini. Mas então, o Ruffini, ele tem uma proposta bem interessante aí nesse trabalho dele, mas esse mito, eu acho que não sei se tem fundamento, dizer que ninguém leu o Ruffini, não, tá? Porque, por exemplo, uma vez que ele submeteu à Academia de Paris, as pessoas leram o trabalho dele, tá? Imagina o cara que teve que analisar o trabalho do Ruffini recebendo aquela lapa de papel, falando, lê aí, filhão. Ele deve ter lido 4 páginas e falou, isso aqui tá bom, vai embora. Não é possível, cara. 500 páginas. A parte 1. A parte 1 ainda. Não, mas são 500 páginas de demonstração?
Conta a história do problema, tem contextualização. Ah, tá. Eu tentei dar uma lida, assim, mas estava em italiano, assim, eu não... Mas sobre o trabalho do Ruffini, chama Teoria Geral das Equações, né, uma coisa assim. E o tchan dele é estabelecer, assim, tipo, argumentos para justificar que equações de grau maior que 5, maior que 4, né, ou seja, 5 ou mais, equações polinomiais desses graus assim, eles não vão ter soluções. Tá? Ele estava tentando mostrar que é impossível você ter solução disso. Tá bom? Isso é muito legal da gente comentar e relacionar a outros momentos também contemporâneos ali, entendeu? Porque a gente tem em outras áreas da matemática também essa discussão se as coisas têm possibilidade ou não, por exemplo. Então, se a gente pegar alguns exemplos assim bem da Grécia clássica, lá, de duplicação do cubo, ou da trissecção do ângulo, são problemas assim que sempre houve uma discussão dentro da matemática se seria possível ou não fazer isso apenas com esses instrumentos, assim, com retas e círculos, né, com reto e compasso. Mas, paralelamente, o Ruffini está estabelecendo isso para equações de quinto grau ou mais. Ele, digamos assim, ele não chega a ser rejeitado pela Academia de Ciências porque ele estava em contato com o Lagrange e o Lagrange avisou que não teve uma repercussão boa o trabalho dele lá. Então, o que ele fez? Ele retirou a submissão que ele tinha feito. Então, ele nunca chegou a ser propriamente rejeitado. Mas o ponto principal ali é que dentro dos argumentos dele, tinha muitas falhas. Tinha muitas lacunas ali que não, apesar das 500 e tantas páginas, ficou faltando coisa ali, sabe? E você falou uma coisa interessante aqui, que ele submete o trabalho para a Academia Francesa e depois retira. Eu acho que esse é o primeiro episódio que a gente fala sobre algo tipo submeter a. A gente, pelo que a gente veio conversando antes, é claro que a gente falou no episódio anterior sobre o Gauss, e então assim, já submetia-se a um entendimento dessa academia de ciência. Mas aí eu queria que você comentasse um pouco, porque parece que nesse momento já é uma ideia de submeter um trabalho aos pares para validação. Além de que essa academia de ciência, isso me parece algo como uma universidade. Se não for uma universidade, é pelo menos um instituto de pesquisa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ideia de... É claro que o Ruffini submete, mas essa ideia de academia de ciência de maneira geral, só para a gente ter uma ideia do que é essa entidade, Academia de Ciência, e se isso já funcionava numa ideia como revista, submissão em pares ou alguma coisa do gênero, que a gente não tinha até pouco tempo atrás. 100 anos atrás é pouco tempo. Até 100 anos atrás não tinha. Sim. Esse meio de validação é bem interessante. Se a gente for pegar lá naquele episódio, abre aspas, filler, rainha, que a gente fala lá do Descartes e do Fermat, o meio de validação do conhecimento entre aquela galera era essa troca de correspondências. Era um pegava o livro do outro, jogava para um terceiro, e aí o pessoal fazia essa troca para, digamos assim, a forma de você validar o seu trabalho. E já nessa virada, já entre os séculos XVII e XVIII, a gente já tem essas instituições chamadas Academias de Ciência. Então, na Inglaterra você tem a Royal Society, né, of London, que é a Sociedade Real de Londres, e que faz o papel análogo à Academia de Ciências de Paris. E, bom, essas academias, elas têm esse papel que é bem, digamos assim, inovador nesses períodos que elas são implementadas, porque você começa a ter um pesquisador, você tem pareceristas, você tem tipo uma instituição que centraliza o conhecimento que está sendo produzido ali, inclusive até estimula novos, né? Porque você eventualmente... A gente citou um outro caso lá de um outro personagem que participava de academias, né, da Academia de Paris, que era o D'Alembert. D'Alembert também ele ganhava para fazer pesquisa, entende? Isso era algo que não existia até então. O máximo que você tinha eram mecenas, você trabalhar talvez numa universidade, mas academias não tinha nada a ver com a universidade porque elas não formavam ninguém, né? Não era uma instituição de educação, era só de pesquisa. Bom, e tinha um veículo de comunicação, né,
como se fosse um periódico assim, interno assim, dessas para divulgar os trabalhos. Então, tinha uma coisa que era bem legal assim, de apontar, que eram recomendações de livros, sabe? Isso que o Ruffini estava fazendo, de validação do trabalho dele, era importante porque a Academia de Ciências de Paris era super importante ali para ele. Então, ser reconhecido pela academia significa que outras pessoas que estavam antenadas ali iam ficar sabendo do trabalho dele. Então, e aí, eventualmente, ele poderia até ganhar uma posição de destaque ali, né? Ganhar para isso, sabe? Então, para esses caras era importante essa validação da Academia de Ciências. Então, essa era uma forma de você divulgar o seu trabalho. Bem legal. Ronan, tem alguma pergunta aí? Ou estamos indo bem? Então, o que acontece? O Ruffini, chegou até esse momento, ele foi o que chegou mais próximo de provar que as equações quínticas não tinham solução, apesar das 500 páginas cheias de falha. A gente zoa o cara, mas ele fez um trabalho, só que ele não conseguiu chegar ao ponto. Ele chegou bem perto, rondou, mas não chegou ao ponto. Só que hoje a gente sabe que equações quínticas não têm resolução, então foi porque alguém resolveu. Isso. Então, pegando o trabalho do Ruffini, a gente pode entrar num novo personagem que era o Abel, né? O Niels Henrique Abel, não sei pronunciar o nome dele, acho que ele é sueco, né? Uma coisa assim. É norueguês, eu acho. Norueguês, obrigado. Isso. Bom, Aqueles então, ele vai pegar bonitos da Netflix, né? Que vem aquelas florestas e tal. Aí, qualquer. Vê Borgen, né? Alguém vê Borgen aí? Ó, já fica pra dica cultural aí adiantado, Borgen. As florestas bonitas, né? Mas, por favor, Abel. Vou voltar aqui. Enfim, o Abel ali no meio das coníferas, né? Não sei quais são as árvores que tem. Agora a gente vai falar de botânica da Noruega. Ousada. Ele era. Mas o tchan agora do Abel é dar essa continuidade ao trabalho do Ruffini, né? Ele vai pegar ele vai, digamos assim, uma leitura que a gente pode fazer disso é que ele pega essas ideias do Ruffini e dá uma preenchida nas lacunas, né? Ele tenta justificar isso. E o ponto que eu queria ressaltar aqui, que é bem inovador, assim, que é um posicionamento que hoje em dia é muito claro para dentro da matemática, mas bem estabelecido, mas que não era, é você ter impossibilidades. Isso não era tão fácil assim. Não era tão fácil assim, não era esperado que em matemática fosse possível você mostrar que algo é impossível. Entende a contradição? Eu tô entendendo, assim, é realmente difícil mostrar que algo não pode acontecer, né? Esse é o ponto, não pode acontecer. Não é à toa que o último teorema de Fermat demorou 358 anos para ser demonstrado. Bom, a gente já falou em algum momento do último teorema de Fermat, não vou relembrá-los aqui, faz o trabalhinho de procurar online qual é o último teorema de Fermat, fica tranquilo. Provar que algo não pode acontecer nunca em matemática é realmente bem difícil. O Abel, ele ainda tem uma conotação muito interessante, assim, mais uma vez, a informação que eu vou passar aqui acaba estando no livro do Ian Stewart sobre simetria, né? Ele coloca lá que o Abel, ele não tinha um poder aquisitivo muito elevado e ele, quando ele imprime as páginas, ele vai imprimir ele mesmo, do dinheiro do bolso dele, ele vai imprimir as páginas para enviar para determinadas universidades. Ou determinadas academias de ciência, né? Eu estou chamando de universidade hoje, mas não faz nem sentido às vezes isso na época, enviar para determinadas academias de ciência. E sei lá, ele reduz o trabalho dele a 20 páginas. Então, o trabalho do Ruffini, olha só, o trabalho do Ruffini, que ele provava que não tinha, né, soluções de equações quínticas, tinham 500 páginas. O Abel, ele conseguiu reduzir isso, tapando as lacunas do Ruffini, em 20 páginas. Se eu não me engano, o trabalho original era em 26, e ele, para diminuir custos, para enviar para as pessoas, o trabalho ficou em 20. Ele mandou para um monte de gente isso, tá? Então, assim, o Gauss, no final da vida dele, depois que ele morre, vão ver que o Abel mandou um trabalho para o Gauss. Isso foi interessante. Só que, mais uma vez, informação que está no livro do Ian Stewart. Se é verdade ou não, são outros 500, tá? Então, cobra dele depois.
consta que o Winston te comenta que ele não abriu o documento, que estava ainda com o lacre do trabalho. Mas que é possível, né? O Gauss, nesse período, ele já era um cara bem reconhecido, né? Então, e aí uma pessoa de 20 anos manda um negócio pra ele, né? Ele, caguei, deixou de lado. Mas assim, o Gauss, o Gauss, pelo que eu já ouvi falar dele, o que ele tinha de gênio, ele tinha de, né? De adjetivos ruins também, né? Ele não era uma pessoa muito legal de se lidar, pelo que eu sei. Mas, assim, uma dúvida sobre a questão aqui é o seguinte. É muito interessante que o Marcelo falou, da história que o Abel consegue o trabalho do Ruffini, lê, consegue identificar as lacunas e preencher as lacunas. A minha dúvida é o seguinte. Na verdade, isso é até interessante para mostrar também que nada vem do nada, né? O próprio Newton falava que ele só conseguiu enxergar longe porque ele estava nos ombros gigantes. É porque o conhecimento vem, alguém pega aquele conhecimento, aí se tiver incompleto, refina, coloca para frente e assim o conhecimento ele vai sendo avançado. A minha pergunta é, o Abel era norueguês, o Ruffini era italiano. Como que ocorreu esse intercâmbio de forma que o norueguês conseguiu o trabalho do italiano e conseguiu ler, porque estava em italiano, né? E conseguiu colocar para frente. Como que esse intercâmbio de informação acontecia naquela época? Sem internet. Não, eu gosto dessa discussão. Isso é bom. A transmissão do conhecimento, ela é mais surpreendente que a gente espera. Ou, pelo menos assim, para mim, sempre causa muitas surpresas como que essa comunicação era feita. Então, por exemplo, o Abel, né, a gente imagina, tipo, a Noruega, quando você olha no mapa ali da Europa, a Noruega está tipo, na ponta ali, também tipo, meio escondido. Mas não, ela também estava inserida assim, nesse círculo, porque a gente tinha alguns periódicos, por exemplo, que circulavam na França, na Europa, de forma geral, tá? Não, até que já nesse século XIX já tinha um periódico específico de matemática, né, que era os Análises de Ergone, e também tinha um outro periódico também alemão. Mas o que é interessante é que esse pessoal se comunicava muito por cartas, tá? E eventualmente o Abel ele não fica restrito ali ao nicho dele, assim, norueguês. Ele está trocando cartas com pessoas também de outros lugares do continente. E eventualmente fica aquele papo, né? Um joga pro outro, joga pro outro, e eventualmente esse livro acaba chegando até ele, né? Por conta dessas trocas que eles faziam. E parece muito pouco eficiente, né? Você trocar uma carta, às vezes demorava um mês para chegar a carta no outro cara devolvia para ele. Mas esse povo era bem paciente, assim, é muito diferente da comunicação de hoje, assim, né? Que você recebe, você manda um e-mail, você já manda no WhatsApp ele avisando, enviei o e-mail. Pô, sem paciência para isso. Mas funcionava, a comunicação funcionava, muita coisa se perdia, óbvio, tá? Não era perfeito, não, mas chegou até ele de alguma forma aí, a partir dessas comunicações, assim, um fala pro outro, que às vezes não é muito diferente do que a gente faz, né? Tipo, fiquei sabendo de uma parada legal aqui, ó, aí você manda pro seu colega e tal. É parecido, só um tempo um pouco mais dilatado, né? Quando eu falo pouco, é muito mais dilatado que é hoje em dia. Mas funcionava. A outra pergunta que eu tenho é o seguinte: hoje a gente está conversando sobre isso porque são coisas que, por exemplo, na graduação de matemática a gente aprende, a gente estuda isso. Aqui a gente, na verdade, está falando da matemática enquanto ela está sendo feita, enquanto ela está sendo criada. A pergunta é o seguinte: esses matemáticos da época, eles tinham algum tipo de graduação? O estudo deles era autodidata? Eles estudavam por livros? Como eles adquiriam conhecimento até chegar nesse ponto onde eles conseguiam provar alguma coisa além e construir conhecimento? Não, quase todos eles eram autodidatas. Quase todos. Você aprender essa matemática, por exemplo, resolver equações, por exemplo, numa instituição, por exemplo, até esse período que a gente estava falando da Revolução Francesa, as instituições de ensino eram essencialmente católicas ou protestantes, né? Estava vinculado à igreja. E você vê, tipo, muito pouca inserção dessa matemática nessas instituições.
Você vai ver a matemática mais clássica ali, da Grécia, da Idade Média, eram as referências deles, assim, tipo, em princípio. Só que a gente também tinha o quê? Muita matemática sendo produzida, né? E por meios periféricos, assim, através de livros, né? Através desses jornais, desses periódicos que circulavam. E o que acontecia era essencialmente era um interesse individual dessa galera, tá? Por isso que é um ponto de virada importante a Revolução Francesa, porque você olha o Estado assumindo a função da educação. E aí, a partir do momento que o Estado passa a assumir a educação, você vê a produtividade, né, a produção do conhecimento aumentando, nem sei dizer se exponencialmente é o suficiente, mas é muito mais que isso, assim. Por isso que é muito difícil, por exemplo, estudar história eu tenho muito mais dificuldade de estudar história a partir do século XIX, porque a gente tem muita coisa sendo produzida, tá? Muita coisa, por quê? Por conta disso. Dessas instituições passam a ter protagonismo, e aí o que antes, até o século XVIII, dependia do cara ser autodidata, se interessar, a partir do século XIX você já tem tipo, as instituições promovendo esse tipo de saber, tá? Mas eu vou só fazer um adendo aqui, Ronan, sobre a sua fala. Você tem que lembrar que o conhecimento está sempre sendo produzido, tá? Não é tipo... Inclusive hoje. Hoje essa matemática que a gente estuda na escola e as matemáticas que a gente estuda na universidade, elas estão mais ou menos estabelecidas da mesma forma que estiveram estabelecidas... Da mesma forma, não, de outro jeito, estavam estabelecidas também naquele período deles, tá? O que acontece é que é legal a gente pensar que essas instituições, inclusive a própria escola, a própria universidade hoje, elas são produções de conhecimento também, elas também são polos de produção de saber, sabe? Então, aquela matemática escolar, por exemplo, ela se estabelece dessa forma, que a gente está mais ou menos acostumado hoje, por conta das demandas dela própria, entendeu? Não é necessariamente ela reproduzindo a matemática universitária ou a matemática ali feita pelos pesquisadores de ponta. Cada um vai produzindo sua própria matemática, entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, na verdade, era cada um no seu cantinho, fazendo e trocando carta, trocando correspondência, comunicando, e era assim, basicamente, que acontecia naquela época. Até você ter um lugar, um centro, vamos dizer assim, onde todos esses caras se reuniam e conseguiam conversar tete a tete, um com o outro, e eram patrocinados, de fato. Quase todas as capitais europeias nesse período já tinham uma academia de ciência centralizando isso. Então isso é importante para essa comunicação entre eles. Assim. Com essa parte das academias, elas vão ganhando mais peso, principalmente, pelo menos onde eu percebo, no século XIX e XX, né? Assim, XIX e XX, a gente tem as universidades proliferando pela Europa e aparecendo em outros lugares também, sendo com um peso maior. Mas eu acho que, até para falar, a gente estava falando do personagem Polytechnique e, né, no meio dessas coisas, a gente tem um outro cara muito importante também, que contribuiu, eu não sei se contribuiu ou atrapalhou para o processo todo de resolução das equações, mas é o Cauchy, né? O Cauchy, ele esteve presente em tudo isso, mais uma vez. A gente está falando, nossa, para você ver, né? Olha, o Ruffini conseguiu se corresponder lá com Abel e o que o Abel fez chegou na França. O personagem que a gente vai falar, assim, eu estou falando do Cauchy agora, mas na realidade, observação, Abel morreu com 26 anos, beleza? Ele viveu entre 1800 e 1799 e ele morre em 1826, jovenzinho. O Cauchy, ele está inserido dentro desse meio também, segunda metade do século do século XVIII, e ele morre na metade do século XIX. E nesse meio termo tem um personagem que abalou as estruturas do processo, que foi o Galois, né? Então, assim, o Cauchy, ele é uma referência em matemática dessa época, sendo que
o trabalho dele com relação às equações, né, a resolução das equações de maneira geral, a impressão que eu tenho é que ele mais atrapalhou do que ajudou, mas por outros motivos. Acho que talvez o Marcelo possa comentar um pouco esse entendimento do Cauchy e o trabalho dele com relação à resolução das equações quínticas, né, de quinto grau, né, porque ele leu o trabalho certamente do Ruffini e de outros mais. Sim, o Cauchy estava por dentro aí dessas discussões, especialmente porque ele também tinha uma posição privilegiada, próxima também ao que o Lagrange tinha no período dele, mas o Cauchy já é posterior, né? E o Cauchy, ele, por exemplo, ele vai ser um personagem, um professor da escola politécnica, e ele... por exemplo, um trabalho que ele tem ali, acho que é de 815 até, acho que não consigo lembrar agora a data, que é sobre essa tal teoria das permutações, que é também um argumento importante no trabalho do Abel lá de 1926, se não me engano, acho que foi até no ano que ele morreu, então? Foi. Ele morre de... Então, a história dele é triste. Não vou contar não, porque é triste. Foda. Ok, tudo bem. Não, esses caras, enfim, é bem trágico mesmo. Mas o trabalho do Cauchy essencialmente vai ser sobre essas disputas, né? Ele tem outros trabalhos e outras coisas. É sobre essas teorias das permutações, né? Que eu nem saberia explicar o que é esse negócio aí, na real. Tem muita dificuldade com isso, gente. Então, eu vou falar rápido aqui. Uma pergunta rapidinho, professor. Fala, Carlos tá aqui com a gente, hein? Fala aí, Carlos. Mas no caso é o seguinte, mas ele, tipo assim, no caso que ele apenas não usou apenas o que os outros tinham usado, ou seja, ele só, por exemplo, no caso formalizou, ou ele deu um upgrade nos artigos de, no caso que o conto diz de Ruffini, permutações. Porque no caso é o seguinte, da verdade foi Lagrange, Ruffini, Abel, ou seja, no caso eles que tiveram as ideias, ou seja, por exemplo, o que eu entendi foi que o Cauchy apenas formalizou. O Abel... Ou seja... Não, calma. O Abel vem depois. Na verdade, o Abel ele vem depois. O trabalho do Cauchy é de 1815. E o que o Cauchy vê, e aí é um ponto que é interessante, que o Cauchy vê, e na verdade quem sintetiza essa ideia é o Abel, quando ele faz o que ele faz. Ele vê que você... Imagina o seguinte, o Gauss prova em 799, né, 1799, ele prova o teorema fundamental da álgebra. Ou seja, todo polinômio, se você pega um polinômio, ele pode ser escrito como x menos uma raiz vezes x menos outra raiz vezes x menos outra raiz. E vai funcionar assim. Por exemplo, uma equação de segundo grau pode ser x menos 1 vezes x menos 2, onde 1 e 2 são as raízes. Um polinômio do terceiro grau, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, onde 1, 2 e 3 são as raízes. O Cauchy, ele percebe que que quando você troca as raízes de lugar, você vai conseguir determinar os mesmos coeficientes. A minha pergunta é, se você fizer operações do tipo multiplicação, divisão, radiciação, com as raízes, você vai conseguir obter os coeficientes? Entenda que ele faz a pergunta contrária. E o Abel, ele responde que nas equações de quinto grau, se você troca as raízes de lugar, mais uma vez, aí a gente está num contexto de números complexos. A gente não pode estar no contexto de números reais para responder essa pergunta. No contexto de números complexos, quando você tenta calcular raízes de números complexos, ou seja, você tem um número e você vai tirar a raiz dele, você perde o sentido de função. E você passa a ser não é mais função, é uma relação. Como assim? Se você pegar um número complexo e tirar a raiz quadrada dele, você obtém mais de um valor possível. Esse é o problema, entendeu? Raízes de números complexos não determinam um único valor. Então, o Abel percebe isso. E ele utiliza essa ideia
para conseguir demonstrar, né, para conseguir justificar que a gente não conseguiria rearranjar. Uma vez que eu rearranjasse as raízes, que você já tivesse conhecimento delas, e eu rearranjasse, eu não necessariamente ia chegar nos mesmos coeficientes. E por que eu não ia ter isso? Porque raiz quadrada de número complexo não é um único número. Pode ser mais de um número. E o problema todo está aí. Entendeu? E o Abel já sabia disso. O Cauchy percebe, mas quem formaliza isso é o Abel, depois dele. E o Abel, sim, morre no ano da publicação do artigo dele. Ele já tinha ele estava querendo um emprego, tá, gente? Ele só queria um emprego. Ele achou que com esse artigo ele ia conseguir um emprego. Aí ele pega uma pneumonia, ele já estava com o emprego garantido, só que ele não consegue viajar, fazer a viagem. A pneumonia dele estava tão grave que ele não consegue fazer a viagem para a universidade que ele ia assumir. Mas o mecenas dele, né, o cara que conseguiu o emprego, que fez tudo, fez questão de publicar o trabalho dele, entendeu? Então é por isso que o trabalho é no mesmo ano da morte, por causa disso, assim, porque infelizmente ele morre antes. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o Cauchy, né? Assim, Marcelo, só para a gente situar, assim, a gente vai falar do Cauchy e como você acabou de falar, esse esquema das permutações, ele era uma pessoa muito importante na França, ele era professor da Polytechnique, né, assim, apesar das revoluções, ele foi e voltou, né, assim, ele sai da Polytechnique, vai para a Holanda e volta, né, por conta das revoluções, que a gente já explicou que era um período conturbado, só que ele era uma pessoa muito proeminente matematicamente na França, muito respeitado, né, e o Galois, ele, mais uma vez aqui, só para eu colar na minha colinha aqui, o Galois nasce em 1811, né? Você vê assim, o Cauchy já estava bem estabelecido. E pelo que eu ouvi dizer, ele tenta entrar na Polytechnique com 16 anos, não consegue. Assim, a impressão que eu tenho é que o Galois era gênio, de fato, mas ele não conseguia se expressar direito. As ideias dele eram muito rápidas, ele era muito sagaz e ele não conseguia escrever direito. É tipo, sabe aquele aluno muito inteligente que aí ele, de repente, uma questão difícil, aí ele bota só o resultado final certo. Aí você olha, pergunta assim, como é que você fez isso, garoto? Aí ele te responde, só que ele não consegue escrever aquilo que ele tá falando, entendeu? Esse é o ponto. Marcelo, essa conversa aí sobre Galois, o que você acha aí do que você já ouviu? Eu tenho muita dificuldade assim, de compreender assim, sobre o Galois, não só essa teoria lá que ele propõe, né, esse estudo, mas eu tenho muita dificuldade porque ele é um personagem que ele tem muitas controvérsias, né, em torno desse personagem tão jovem. Ele chega a entrar lá, né, com a Politécnica, depois ele sai, depois ele é rejeitado. Ele é reprovado, ele é reprovado. O professor indica ele para lá, só que exigem que ele faça uma prova. Só que ele faz a prova e o cara não entende o que ele está querendo propor e ele é reprovado. 2 vezes. Ele é bem característico, assim, desse... É muito louco isso, né? Porque a gente tem esse estereótipo, né, do matemático que é aquele gênio, incompreendido, tudo mais, né? E, nossa, o Galois super se encaixa nesse estereótipo. Sim. Enfim, mas aí que tá a exceção da exceção, sabe? Imagina, o cara é muito jovem e tem uma ideia perambulante, e faz muito sentido isso, ele não ser compreendido dentro do tempo dele, porque, assim, a gente acaba tendo essa coisa dele vai ter ele não a submissão dele lá na Escola Politécnica é rejeitado o trabalho dele, ninguém valoriza, ok, faz parte dessas disputas mesmo, isso não quer dizer que é legal para mostrar assim que é tipo assim, o conhecimento é sempre essa disputa, né? Você propõe alguma coisa, você precisa de validação ou não, eventualmente você vai ser rejeitado. Só que ele tinha outras questões paralelas ali, que, enfim, eventualmente ele vai morrer com 21 anos, não vai dar tempo, né, de se estabelecer, assim.
Para ele defender algumas Só para vocês novas. Assim, só para entender o drama, tá? Mais uma vez, ele nasce em 1811. O Abel publica em 1826. Digamos que ele tivesse com o trabalho do Abel na mão em 27. Quantos anos essa criança tinha? 27. Tinha 18 anos, né? Que 11... Não, 15. Não é isso? O 26 ele tinha 15. Em 26 ele tinha 15. Então foi alguma coisa com 17, imagina com 17 anos ele tá com o trabalho do Abel na mão, ele consegue ler o trabalho do Abel com 17 anos. E aí, que é já impressionante. Aí ele, beleza. Aí ele, em 2 anos, ele simplesmente, ele resolve o problema completamente. Vamos entender o que é resolver o problema completamente. O Abel diz que a gente não consegue resolver equações quínticas, beleza? É impossível você encontrar uma fórmula igual a fórmula de resolução de equação de segundo grau. É impossível você conseguir encontrar uma fórmula geral para equações quínticas. O Galois, ele diz o seguinte: é impossível encontrar uma fórmula para resolver qualquer equação com grau maior ou igual que 5. Não é mais a quíntica. Ele resolve o problema completamente. Porque você podia perguntar, será que a de 6 tem solução? Será que a de 7 tem? A de 8? Não, o Galois, ele prova completamente. Ele diz assim, não vai dar para conseguir. Isso com 18 anos. E, mais uma vez, a família do Galois, aí, vamos lá, envolvido com política, ele tenta entrar na Politécnica e não consegue. Ele vai para a escola normal da França. Então, a escola normal, como o Marcelo já colocou aqui uma vez, era a escola para ser professor, né? Que era a escola normal, né? Tipo, era um pouco essa ideia. Então, assim, ele vai estudar nessa escola normal, ele tenta entrar na Politécnica outras vezes, quando eu digo do Cauchy, ele apresenta o trabalho para o Cauchy, para ele submeter, né, o Cauchy como professor da École Polytechnique, ele dá o trabalho... Tem uma timeline aqui, uma linha do tempo aqui, se quiser. Tem uma linha do tempo? Tem uma linha do tempo aqui, peguei a biografia do Galois para não falar besteira. Mas ele publica a ideia a ordem cronológica é mais ou menos essa daqui, né? A primeira vez que ele tenta entrar na Escola Politécnica foi em 28, tá? 1828. E depois, no ano seguinte, que é rejeitado. Depois, no ano seguinte, ele publica o seu primeiro artigo lá sobre frações contínuas no periódico Análise de Gergônio. Lá, o Análise Mathématique foi aplicada. E aí depois, naquele mesmo ano de 29, ele vai submeter, através do próprio Cauchy, a um par de artigos lá para poder entrar na... Acho que ele submeteu para a Academia de Ciências, alguma coisa do tipo. Mas esse artigo já era o trabalho, né? Pois é, isso é difícil dizer porque esse manuscrito foi perdido. Esses artigos foram perdidos, eles nem chegaram a ser avaliados. Mas a lenda diz que já era o trabalho. E muita coisa acontecendo, Rai, porque nesse mesmo 29 que o trabalho dele é perdido, que ele submete lá para a Academia de Ciências, o pai dele se suicida. E aí, nesse mesmo ano, ele vai fazer a sua segunda tentativa lá para entrar na Escola Politécnica e é rejeitado. Então, tipo, você imagina. Tem outra observação. Ele, além disso, mais uma vez, a França era monarquia nessa época e ele era uma pessoa republicana. Então ele estava entrar no Partido Republicano e também era rejeitado por ser muito jovem. Então, assim, e quando o pai dele se suicida, ele tenta entrar de novo e fica pau da vida, não consegue entrar. E aí vem a fatídica lenda, né? Que, mais uma vez, ele tenta, quando ele apresenta o trabalho pela segunda vez na Polytechnique, 29, deve ter sido em 30, né? Porque ele morre em 30, quando ele apresenta pela segunda vez o trabalho. Eu te digo quando é que ele morre aqui, foi em 32, na verdade. 32? Então, 32. Mas depois ele vai fazer uma segunda submissão lá do trabalho lá de equações lá para a Academia de Ciências. E é rejeitado novamente. Porque parece que ele tinha eu não sei explicar sobre esse prêmio, mas tinha um grande prêmio lá de matemática e no final das contas o trabalho dele não foi contemplado, inclusive tipo, esses manuscritos foram perdidos de novo e quem ganhou esse prêmio foi o Abel, só que recebeu postumamente, né?
Detalhe, assim, foi o Fourier já era na época, o Bambam da Politécnica. E o coitado do Fourier. O Fourier nem entendia não ia entender o trabalho dele mesmo, porque estava completamente fora da área do Fourier aquilo ali. Assim, eu sei que eles deviam estudar tudo, mas o Fourier estava completamente fora da área do Fourier. E aí vem a fatídica coisa. O que acontece? Ele tinha alguns amigos de infância, tô dizendo que é a lenda, tá? Ele vai no bar beber, tá lá naquela coisa, tem uma mulher que ele é apaixonado desde a infância, né? Essa é a novela, é apaixonado desde a infância, chega nela, só que um outro colega já estava com ela há mais tempo, e, né, já estava naquela coisa, e aí no meio da bebedeira, o que o cara faz? Desafia um ao outro por um duelo, e o duelo vai ser alguns dias posteriores. E você, cheio de cachaça, você aceita, né? Afinal de contas, porra, quem manda aqui? Você faz cada besteira quando você tá com álcool na ideia, que é isso aí. Aí ele aceitou o desafio do coleguinha. Pau da vida, tô dizendo a lenda disse que Pau da Vida foi lá tacar pedra na parede do partido, e aí, depois de tacar pedra na parede do partido, foi preso, passou um tempinho na cadeia, e aí se deu por conta, que falou assim, putz, vou passar uns dias aqui na cadeia, vou pro duelo depois, e o meu trabalho, e tudo que eu fiz, reza a lenda, ele deixou lá. Ele não passou um dia só na cadeia. A lenda fala que ele fez isso de um dia para o outro. Mas ele passou uns 2 dias na cadeia e aí ele redige parte do trabalho. Se o Abel tinha feito em 26 páginas, o Galois deve ter feito... Não acredito que tenha sido mais de 10 páginas, que ele ainda tinha dificuldade para escrever. Então, ele coloca o trabalho dele em palavras, envia para uma irmã e vai pro duelo. E aí é essa história que vocês ouviram também no início do podcast. Ele morre com um tiro na barriga por conta desse duelo, por causa de uma mulher. Então essa é a lenda do Galois, com 21 anos, né? Jovem, gênio, mas impulsivo e idiota, porque todo jovem é idiota, né? Isso aí já diria o Choque de Cultura, se você entender a referência. Todo jovem, apesar de gênio, é idiota. Uma pergunta, professor. O que acontece? O Galois, ele era muito republicano. Muito republicano. Sim. Também tem uma lenda lá que ele pegou uma faca, gritou o nome do rei, e aí ele arrumou problema com a polícia. Porque ele era isso, cara. Ele era a fusão perfeita de Albert Einstein e Rodrigo Minotauro. Ele tava pronto pra tudo. Ele queria arrumar problema. O negócio dele era arrumar problema. E ele arrumava. Arrumava tanto problema que resolveu o problema da equação quíntica. Rapidinho. Mas assim, o Cauchy, pelo que eu li nas referências que a gente fez antes do episódio, é que o Cauchy ele era monarquista. Será que o Cauchy não, abre aspas, perdeu o trabalho do Galois porque o Galois era republicano e ele tava... Aí, ó. Eu tenho pra mim que, na verdade, o Cauchy deve ter ouvido o Galois falando alguma coisa que ele não gostou e jogou o trabalho dele no lixo e nem leu. Aí é com o Marcelo. Né? Sei lá. Não, eu não sei. Eu acho que isso é tudo especulação, assim. Mas, porque assim, é bom lembrar, tá? Eu acho super pertinente lembrar que o Galois, ele chegou a publicar trabalhos em outros lugares também, tá? E outros lugares que eu digo os Arnalds de Gergoni. E ele tem uma disputa aí também, que pode ser uma questão política, claro, tá? Mas também tem uma questão de comunicação, que é importante a gente lembrar, assim. Não é só porque necessariamente você acredita que está certo, ou até mesmo porque, tipo, 50 ou 100 anos depois isso vai se estabelecer e aí todo mundo percebeu, opa, agora esse cara tinha razão, olha lá. Mas isso não quer dizer que naquela época aquilo fazia sentido, sabe? Às vezes a comunicação, a forma que você se expressa também dentro do fazer, da troca, né, da produção de matemática, ela inclui também a forma de você se comunicar, entende? Então, talvez para eles aquilo ali não fizesse sentido da forma que o Galois estava escrevendo aquilo.
E aí, só fazendo uma correção que a lenda do Rainha, na verdade ele não estava preso, tá, no período que ele foi pro duelo, tá? Ele chegou a ser preso antes, por algum motivo lá, depois foi internado numa espécie de asilo, uma coisa assim, e aí depois ele vai publicar só, tipo, depois que ele... E não tem exatamente nenhuma comprovação, assim, do motivo que ele entrou naquele duelo, tá? Todo mundo gosta de acreditar que foi por questões românticas e tudo mais, mas de alguma forma ele se engajou nesse duelo e na véspera aí do duelo ele escreve lá o testamento lá das suas ideias e entrega depois para o amigo dele e eventualmente ele acaba morrendo, né? Agora sim. Momento, né? Agora assim, só pra gente entender, eu acho que pra fazer um fechamento, né, assim, o que tá acontecendo, né, nesse momento com relação à álgebra de maneira geral. A álgebra tá passando por uma certa reestruturação. O próprio trabalho do Abel, ele já mostra que as raízes, o trabalho do Cauchy também, ele na busca de soluções, de equações, ele vai estudar as permutações ou o embaralhamento com relação às raízes. Isso é algo muito interessante, beleza. Mas, mais uma vez, essa estrutura que o Abel cria e que o Cauchy cria, ela é uma estrutura local. Como assim uma estrutura local? Ela é uma estrutura que vai depender da equação que você está fazendo. Então, esse é o ponto. O que o Galois faz, ele constrói uma espécie de um prédio. Beleza? É um pouco complicado explicar isso de maneira geral, mas ele pensa o seguinte: para a gente compreender a ideia do Galois, ele supõe que a gente já conheça as raízes. O Abel também faz isso, todos eles fazem isso, só que aí ele constrói o que a gente vai chamar de andares. Ele vai chamar o que hoje em dia a gente chama em matemática das extensões do corpo Q. Caraca, meu Deus, o que eu tô falando, né? Por exemplo, você pega as frações, tudo bem? Aí você vai acrescentar um elementinho só nessas frações. Vamos dizer assim, estão todas as frações, mas eu quero que o raiz de 2 participe também. Aí você vai botar lá o raiz de 2, ok. Então, vão ser as frações, você vai poder somar, multiplicar, dividir, pode fazer qualquer coisa com todas as frações que a gente tem e o raiz de 2. O Abel, ele disse que o Galois diz que se você consegue construir uma cadeia de coisas desse tipo e acrescentando algumas raízes de tal forma que você consiga colocar todas as raízes dos polinômios bonitinhas dessa forma, se você conseguir fazer isso, isso significa que a sua estrutura, né? Isso significa que a sua estrutura que o seu polinômio no final vai ter uma fórmula, beleza? Basicamente é isso. O seu polinômio no final vai ter uma fórmula. E se você não conseguir criar essa cadeia toda encaixadinha, significa que o seu polinômio não vai ter uma fórmula. E isso se relaciona com a ideia que a gente conhece hoje modernamente como grupo. Então, assim, o Galois, ele é o primeiro cara a associar essa estrutura algébrica completamente abstrata, que essa ideia de grupo era uma ideia abstrata para a época. Enfim, seja lá o que for o grupo que eu estou falando aqui, vamos deixar essa conversa para o próximo bate-papo, o que é grupo, o que é essa estrutura algébrica, mas a álgebra ela passa a se transformar, ela não é mais essa estrutura de resolver equações, mas e sim a ideia de analisar estruturas, né? Eu acho que talvez o Marcelo consiga completar melhor, mas eu acho que o Galois é o primeiro cara que faz essa transformação de fato, né? Que cria algo impressionante. Exatamente, Rainha. Eu acho que você está dando o gancho perfeito aí, levantando a bola para que a gente vai falar no próximo episódio. Que olhando nessa sequência, né, que a gente decidiu costurar, nesse momento essa transição agora, né? Até então a gente estava preocupado em pegar uma equação de tanto grau e procurar uma resolução dela. A partir desse momento, né, o que o Galois está procurando estabelecer ali, seria você parar de ficar buscando resolução de equações, mas olhando para uma álgebra que hoje em dia a gente chamaria de álgebra abstrata, álgebra moderna, que é a álgebra das estruturas. Como é que você...
que tipo de elementos matemáticos funciona mais ou menos, tem a mesma estrutura compartilhada. E aí você tem isso, você tem essa estrutura de grupos, que o Galois vai mais ou menos propor do lado do seu jeito, mas a gente no próximo episódio vai falar de outras estruturas também, né? Estrutura de anel, né? Estrutura de ideal, todos esses elementos assim fazem sentido para essa... E é legal a gente visualizar porque também é uma mudança na própria, digamos assim, concepção do que é matemática, né? Matemática como resolução de problemas, como tratamento como estudo de números e formas geométricas. E aí agora a gente começa no século XIX, se estabelece um novo perfil para a própria matemática, que seria o estudo das estruturas, não é mais os estudos desses elementos especificamente, né? Por isso que foi legal a gente comentar também no outro episódio, falar sobre números complexos, números negativos, que tem a ver com isso também. Eles só se estabelecem porque o conceito de número é restabelecido, né? O conceito de número deixa de ser quantidade ou grandeza e passa a ser como relações. E aí agora a gente está olhando isso para as estruturas na álgebra também como um caso de as estruturas algébricas que norteiam esse tipo de equações, por exemplo. Então eu acho que o lance, a gente fica por aqui, né? Assim, que eu acho que é a gente terminar dessa ideia do Galois e ver que a álgebra, como a gente conhece, ela se transforma. Isso é até interessante, tem um bate-papo marcado aí, né? Fiquem atentos às nossas redes, que é para a gente entender exatamente essa perspectiva que, nossa, olha como é que era a álgebra do Al-Khwarizmi, que a gente entendeu, que foi o nosso primeiro episódio que a gente estava falando sobre álgebra de maneira geral, e como essa álgebra do episódio que vem, né, que vai ser essa álgebra das estruturas, como ela se transforma, como ela muda, e já adiantando spoiler aqui, a gente vai estar conversando exatamente isso, para entender com um pesquisador de álgebra e uma pessoa da educação básica, né, que trabalha na pesquisa em educação básica, para entender essa mudança também, né, que vai ser bacana. Então, professor, para terminar o nosso papo, então, a pergunta que fica é a seguinte: existiu alguma mulher nesse processo que participou? As mulheres, elas tinham alguma participação na matemática da época? Como que era essa distribuição, vamos dizer assim, dos papéis na época? Existiam mulheres que trabalhavam com matemática também? Ou era uma organização prioritariamente masculina? Legal, Ronan. Gostei da pergunta. Se a gente olhar todos os personagens que a gente citou até agora, todos eram homens, né? Sim. Mas não quer dizer que não tinham, tá? Só que o papel participação feminina, né, na produção de conhecimento, não é só na matemática, né? Ela, nessa Europa, ela é muito periférica, porque por conta do papel, né, que se concebia a mulher nessa sociedade. Então elas não tinham permissão de estudar, por exemplo, né? A gente tem o caso assim, de exceções assim, dentro dessa história, por exemplo, da Agnese, que tenta estudar na escola politécnica e aí dá um jeito, coloca usa um nome masculino para poder conseguir acessar. A gente tem algumas exceções, exemplos de momentos que mulheres conseguiam romper essa estrutura. Mas quando a gente olha no macro, né, elas eram uma proibição, inclusive, de participar. Mas é legal porque esse é um bom exemplo de como a gente vê como que o século XIX muda essas estruturas também. Porque um dos personagens que a gente vai citar no próximo episódio já vai ser a Amy Noether, que vai ser uma mulher, e ela está estudando justamente essa álgebra, e ela vai mais ou menos estabelecer esses elementos que a gente estuda na álgebra do ensino superior, né, na álgebra abstrata. Então, legal a gente perceber que como que na própria nossa história vai mudando a partir do momento que as estruturas sociais também vão se transformando, né? Bom, gente, eu acho que a gente temos um episódio, né? Acho que ficou muito interessante, né? A gente fecha com essa pergunta, né? Entender que, de fato, as mulheres tinham acabavam tendo um papel reduzido dentro da matemática por conta da própria estrutura da sociedade da época, mas que isso vai mudar e a gente vai ver isso um pouco no próximo episódio. Bom, para a gente fechar o episódio de hoje, né? O que não pode faltar são as nossas dicas culturais, né?
Então, olha, gente, eu tô aí essa semana, eu vi Sandman. Não sei se vocês já leram Sandman, que é uma HQ do Neil Gaiman, excelente. E como a gente vem falando de muitas histórias, essas histórias todas, elas moram primeiramente no sonhar. Eu recomendo para vocês a série da Netflix também, que não paga um centavo pra gente, que é Sandman, tá? Com uma adaptação ótima, tá? Então fica aí a dica para vocês. Ronan, aproveita que você tá com o microfone ligado, qual a sua dica? Existe uma série também no Netflix que eu não ouço muitas pessoas falarem sobre ela, só que eu assisti e até então só tem uma temporada, falaram que estavam confirmando outra temporada, que é Bárbaros, que é uma série que conta os confrontos entre o Império Romano e aquela galera ali daquela parte, daquela proto-Alemanha, vamos dizer assim. E o interessante dessa série é que os romanos, os atores que fazem os soldados romanos, eles falam em latim. Então assim, é uma experiência muito legal você conseguir ver aquela galera vestida de soldado romano falando latim, o pessoal falando aquele proto-alemão também, aquelas brigas que tiveram ali, é como se você conseguisse assistir a história de fato. Eu gostei bastante. Então, a minha sugestão vai ser dessa vez não vou passar nenhum livro, nem filme, nada disso. Eu vou sugerir um site na internet, se chama Internet Archive, ou Arquivo da Internet, e você consegue acessar pelo site archive.org, né? Em português a gente escreveria archive.org, porque eu acho que é uma ótima referência se você tiver interesse em pegar, por exemplo, manuscritos antigos. Tem muita coisa nesse arquivo da internet, mas uma coisa que eu vou destacar aqui é que muitos das fontes originais que a gente fala aqui, dos textos antigos, você consegue, estão quase todos disponíveis nesse site, você consegue acessar virtualmente o PDF. Eu acho bem interessante, assim, se vocês tiverem interesse em pegar as 500 páginas do Ruffini lá, ou as 20 páginas do Abel, vocês conseguem acessar lá por esse arquivo. Ah, bacana. Eu vou deixar o archive na descrição do episódio, e aí, se vocês quiserem, pode ir lá pegar. Agora, Léo, a sua dica. A minha dica cultural de hoje é a série Numbers, que ela é uma série de investigação, né? Onde um agente do FBI, ele acaba recrutando o irmão dele mais novo, que é um gênio em matemática e professor universitário, para poder solucionar os crimes mais difíceis. Então, fechamos, gente. Não esqueçam as nossas redes sociais, o @Jogos e Matemática no Instagram, e o nosso e-mail é jogosematemática@gmail.com. Qualquer dúvida, não deixe de mandar um e-mail para a gente. A gente lê e responde todos os e-mails enviados. Bom, um abraço e até o próximo episódio.